Olá, meu nome é Camila e hoje vou apresentar um trabalho sobre gametogênese feminina, com foco nos ovários, hormônios envolvidos e algumas doenças relacionadas. A oogênese é um pouco diferente da espermatogênese, mas como já temos alguma base com a aula de espermatogênese, há alguns termos que ficam mais fáceis de entender, pois logo no início o processo é bem parecido. Células germinativas primordiais femininas também vieram da parede do saco vitelínico, como na espermatogênese ainda na gestação. Essas células sofrerão mitose e irão se diferenciar em oogônios, que por sua vez sofrerão também diversas mitoses ainda nos primeiros meses de gestação, gerando um aumento populacional de células. Já na metade da gestação, essas células começam a crescer e duplicar seu DNA. Essa fase é chamada de intérfase ou interfase no processo de divisão celular. Ao dividir-se em duas células, não serão mais oogônias, mas sim oócitos primários. Esses oócitos começam a sofrer meiose, mas são impedidos de prosseguir na prófase por conta de uma molécula, a AMPC, ou monofosfato de adenosina cíclica, que funciona como um mensageiro para as células. O AMPC é produzido por oócitos e por células foliculares, e seu excesso impede a ativação de MPF, que é o fator promotor da maturação, que permite que a meiose continue. Além do AMPC, há o GMPC, monofosfato cíclico de guanosina, outro nucleotídeo também mensageiro, que é capaz de conter algumas fosfodiesterases, ou PDEs, responsável pela degradação de AMPC e GMPC. Ou seja, PDEs degradam AMPC e GMPC, onde AMPC em excesso inativa o MPF, que garante que a meiose continue, e o GMPC é capaz de controlar as PDEs. É um ciclo complexo, onde cada detalhe é capaz de mudar o ciclo inteiro. Consequentemente, quanto mais MPC, mais GMPC, e, enquanto esses níveis se mantêm altos e com a meiose interrompida, o tamanho celular aumenta, ocorre a duplicação do DNA e as quantidades de RNA mensageiro e ribossômico também aumentam, pois serão necessários na formação de glicoproteínas para a zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada que embrulha o ócito feminino, servindo como obstáculo para qualquer corpo estranho, admitindo passagem para apenas um espermatozoide. Claro que há exceções, mas a ideia é permitir apenas um. Além disso, esses RNAs serão usados para a tradução de algumas proteínas específicas que são essenciais durante o desenvolvimento do embrião, e ainda para a síntese de substâncias que serão guardadas nos grânulos corticais, que são bolsas com enzimas digestivas. Ao ocorrer a fecundação, essa bolsa se funde com a membrana do ócito e suas, agora óvulo, né? E suas enzimas digestivas são liberadas, alterando as glicoproteínas da zona pelúcida, impedindo que mais espermatozoides fecundem. Agora veremos um pouco sobre os ovários. As mulheres e meninas têm dois pequenos ovários com cerca de 14 gramas cada um e são responsáveis pela síntese de hormônios e desenvolvimento de células germinativas. Eles são conectados ao restante do aparelho reprodutor feminino através do ligamento largo e do mesovário. Os oócitos são alcançados por projeções da tuba, pois não há ligação entre tuba e ovários. O epitélio que reveste os ovários é contínuo até o mesovário e, abaixo, há a túnica albugínea, que é uma camada feita de tecido conjuntivo. Os ovários compreendem duas zonas. A zona cortical, onde há tecido conjuntivo com muitos fibroblastos. Nessa zona encontram-se os folículos, vesículas que envolvem ócitos, e a zona medular, onde também há tecido conjuntivo, agora com muita vascularização. Os folículos são classificados de acordo com a etapa que se encontram: primordiais, em crescimento, que envolve unilaminares e multilaminares, antral ou digraph, que são os maduros, e atrésicos. Os folículos primordiais, formados ainda durante a gestação, são constituídos por oócito primário e uma camada de células foliculares pavimentosas que envolve o ócito. Há uma grande rede de ligamentos entre as células através de seus prolongamentos e de microvílulos de ócito, lembrando que microvílulos são expansões celulares que servem para aumentar a área de contato com o substrato que for. Então, todas essas conexões permitem que substâncias necessárias para o crescimento e desenvolvimento do ócito consigam chegar lá. Porém, no meio dessas conexões, permitem que passem também AMPC e GMPC, sendo que ao ter uma quantidade alta de AMPC dentro do ócito, o MPF é inibido e a meiose que o ócito estava sofrendo para. Folículo unilaminar, um dos tipos de crescimento, tem esse nome por ter apenas uma camada de células foliculares. Conforme a quantidade de células foliculares aumenta,
mais camadas vão sendo criadas e em um certo momento chamamos de folículo multilaminar. A membrana que delimita essas camadas celulares não permite a entrada de quase nada, fazendo com que os nutrientes necessários para o desenvolvimento cheguem até lá apenas por difusão. Para que seja possível continuar o desenvolvimento do folículo, ele precisa desenvolver receptores superficiais para um hormônio, o FSH, o hormônio folículo estimulante. Como na espermatogênese, o FSH e o LH, que é o hormônio luteinizante, que veremos depois, também são produzidos pela hipófise. O FSH estimula a ativina, que é responsável por estimular a multiplicação de células foliculares. Enquanto isso, o LH é responsável por induzir a região interna das células da teca a secretar andrógenos. A teca folicular é constituída por fibroblastos e é dividida em interna e externa, sendo que a interna é secretora e vascularizada, enquanto a externa é fibrosa. Localiza-se ao redor das camadas de células foliculares e, agora por conta dessa vascularização da teca, é possível dar apoio e nutrientes aos folículos através de vasos sanguíneos. Aqueles andrógenos que se espalham na camada granulosa, que é o conjunto daquelas camadas de células foliculares, e aí serão alterados para estrógeno por meio de uma enzima chamada aromatase, produzida por células foliculares que foram estimuladas pelo FSH. As células foliculares começam a formar receptores de LH e a secretar progesterona por conta dos estrógenos. Isso acontece com a continuação da meiose e início da ovulação. Os estrógenos, então, têm um papel super importante ao fazer com que as células-alvo comecem a produzir receptores de progesterona. Isso porque estrógeno e progesterona na corrente sanguínea estimulam o organismo a desenvolver as chamadas características sexuais secundárias, que envolve, por exemplo, o desenvolvimento de seios e pelos pubianos, além de preparar órgãos do sistema reprodutor feminino para receber um espermatozoide e ser capaz de nutri-lo e permitir seu desenvolvimento. Entre as células foliculares, há os antros foliculares, onde acumula-se um fluido do plasma sanguíneo. Assim, obtemos o folículo antral, ou de Graafi. Quando a quantidade de estrógeno chegar ao limite na corrente sanguínea, as células foliculares não permitirão a entrada de AMPC ou GMPC para o ósseo através das junções que serão fechadas. Com esses hormônios em baixa quantidade no ósseo, as PDEs são ativadas, degradando os AMPCs e, consequentemente, ativando o MPF. Isso permite a continuação da meiose celular. E ainda há o folículo atrésico, que é o folículo em degeneração. Dá para ver na imagem que o atrésico é bem diferente dos outros. O AMPF é constituído por ciclina B e CDK1. A CDK1, que é ativada pela ciclina, é responsável pela fosforilação das proteínas H1 e lâminas e, respectivamente, essas permitem que ocorra a condensação da cromatina e também que ocorra a desintegração da carioteca. O MPF é conhecido como fator da fase M também, pois permite o término da meiose que havia iniciado ainda no embrião e dá origem então ao ócito secundário e ao primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Essa fase só ocorre na puberdade quando inicia a menstruação. Na última fase da divisão meiótica, na citocinese, ocorre uma divisão desigual entre as duas células que serão geradas na quantidade de citoplasma. Enquanto uma recebe uma grande parcela de citoplasma, organelas e nutrientes, que é o ócito secundário, a outra, o primeiro glóbulo polar, é pequena e não durará muito, pois não tem suporte para seguir até a próxima etapa. Com o ócito secundário, há dois caminhos. Ou o ócito recebe um espermatozoide, ou não recebe. Se não receber, a célula é destruída sofrendo autólise. Se receber espermatozoide, a meiose 2 acontecerá. Essa também será desigual e originará o óvulo e o segundo glóbulo polar, que terá o mesmo fim que o primeiro, será degradado, ou degenerado. Né? Todo esse processo de oogênese só terá fim na menopausa. Eu trouxe duas doenças super conhecidas que envolvem os ovários. A primeira é a síndrome do ovário policístico, que é basicamente alteração nos níveis hormonais com aumento significativo de hormônios masculinos, aumento na insulina e ausência ou diminuição na frequência da menstruação. Isso faz com que os folículos não se desenvolvam normalmente ou até que não se desenvolvam de forma alguma, e esses folículos são denominados quistos ou cistos, origem do nome da doença. E a outra doença é a endometriose, que pode acontecer no útero e no ovário. Como nosso foco é o ovário nessa aula, vou falar só dele. É basicamente quando células do endométrio
tecido da parte interna uterina, não são expelidas, que é o que acontece normalmente, e acabam parando nos ovários, onde se multiplicam de novo e sangram novamente. Pode ser um caso bem leve de fácil resolução, até níveis muito extremos, podendo atingir até órgãos fora do sistema reprodutor feminino. Depois que a menstruação deixa de ser frequente, a liberação reduzida de estrógeno pode provocar alguns problemas como atrofia do epitélio vaginal ou vaginite atrófica, que é quando essa região fica ressecada e pode ter inflamações. Isso acontece também na pele. Além de poder causar osteoporose, maior risco de doenças cardiovasculares e instabilidade vasomotora, que são aqueles calorões ou fogachos, sintomas bem famosos da menopausa. Bom, obrigada pela atenção. E essas são as minhas referências. Obrigada.